Graças a Deus, estamos reunidos para mais um estudo bíblico. Amém. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2024. Estamos aqui com alguns irmãos reunidos e também aqueles que vão acessar pelo canal do YouTube nosso estudo bíblico de Mateus. O Senhor nos trouxe até o capítulo 25 e hoje nós vamos entrar na segunda parábola desse capítulo, tá certo? Então nós vimos a parábola das virgens e hoje nós vamos ver a parábola dos talentos. Mas, antes de mais nada, a oração, tá bom? Amém. Senhor, buscamos a Ti nesta noite. Amém. Buscamos a Ti para ouvir a Tua voz. Amém. Para que o Senhor fale com cada um de nós. Amém. Nós queremos exercitar nosso espírito. Amém. Não apenas entender com a mente, não apenas guardar na nossa cabeça informações bíblicas, mas nós queremos a vida que está na palavra. Amém. Senhor, por isso, venha falar conosco, venha nos dar um espírito ativo, uma mente sóbria, uma mente clara, para recebermos todo o Teu falar, Senhor. Senhor, abençoa os que aqui estão e também aqueles que acessarão pelo canal do YouTube. Senhor Jesus, nos dê graça, nos dê a Tua direção. Senhor, muito obrigado por chegarmos até aqui e ainda continua nos levando adiante, Senhor. Amém, aleluia. Amém. Novamente queria falar para os irmãos que nós estamos numa sessão onde está falando a respeito das profecias do tempo do fim, os capítulos 24 e 25 de Mateus, e o Senhor está mostrando as coisas que vão acontecer no tempo do fim, e também agora o Senhor está falando algumas parábolas para nós também nos prepararmos para a volta do Senhor, para nós recebermos o galardão ou a disciplina. Eu acho que nós queremos receber o galardão. Então, nós vimos na semana anterior a parábola das 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens falava da questão de ter a vasilha cheia, os vasos cheios de azeite. O azeite representa o espírito e os vasos representam nossa alma. Então, nossa alma precisa estar cheia do espírito, ou seja, nós precisamos ser cheios de vida. Amém. Essa parábola, então, está relacionada à vida. O Senhor falou em João 10:10 que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, se nós queremos vida, nós precisamos tocar o Senhor, contatar o Senhor, ler a Bíblia, invocar o nome do Senhor, orar, ler, participar de reuniões, servir ao Senhor, etc, etc. Então, essa primeira parábola do capítulo 25 nos alerta na questão da vida. Não vou entrar em detalhes, porque nós já vimos na semana anterior, mas é um grande alerta para nós precisamos encher nossas vasilhas. Então eu queria ler um versículo aqui rapidamente para vocês, de Efésios capítulo 5, que diz o seguinte: versículo 15, vou começar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, as virgens prudentes e as virgens nécias. Aqui fala, não como nécios, e sim como sábios. Prudentes, sábios, nécios, tolos, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e vai por aí. Mas o final do versículo 18 fala o seguinte: enchei-vos do Espírito. Então, nós podemos nos encher do Espírito, encher nossas
vasilhas, tá certo? E essa é a nossa responsabilidade hoje. Se nós dormirmos amanhã, dormirmos para o cristão, tá certo? Ou morrermos amanhã, a oportunidade de encher nossa vasilha vai até amanhã. Na ressurreição vai ter oportunidade de encher a vasilha? Não. É com o tanto que você dormiu, é com o tanto que você vai acordar na ressurreição. Então a nossa responsabilidade é hoje estarmos vigilantes, estarmos atentos, enchendo nossa vasilha com azeite, enchendo nosso ser com o Espírito, enchendo nossa alma com o Espírito. Amém? Amém. E aí quando o Senhor voltar, se a gente tiver dormido no Senhor, nós seremos ressuscitados e se tiver o tanto de azeite na vasilha que o Senhor aprovar, nós vamos entrar para as bodas com o Senhor. Amém. Eis o noivo. Opa, tô nessa, tá? Então vamos entrar com o Senhor. E agora nós vamos para a parábola que fala dos talentos, do capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30. Eu vou ler daqui a pouco, mas eu queria já alertar para vocês. Existe esse par na Bíblia que é vida, na parábola das virgens, fala de vida. Na parábola dos talentos, fala de serviço, fala de obra, fala de edificação. Então, vida e edificação andam juntos. Precisamos ter vida para servir ao Senhor. E ao servir ao Senhor, não podemos servir sem ter vida. Esse é o mesmo princípio lá do que Pedro falou para o Senhor: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo está relacionado à obra. Cristo é aquele que é ungido para fazer algo. E Filho do Deus vivo tem a vida de Deus. Então, a obra e a vida. Mas para nós, a ordem é vida e obra. Sem ter vida, nós não podemos fazer obra nenhuma. Sem mim, nada podeis fazer. Então, aqui também é apresentado nessa ordem aqui, a parábola da vida e uma parábola que fala da edificação. Amém? Amém. Então é normal que o cristão tenha vida, receba a vida, se encha do Espírito, mas isso também é destinado ao nosso serviço ao Senhor. Ok? Então nós vamos ler e aí nós vamos comentar. Eu vou ler toda a parábola primeiro, depois a gente vai comentando. Pois será como um homem, versículo 14, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse:
Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque ao que tem, a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa é a parábola que o Senhor falou. Agora nós vamos entender o que o Senhor quis dizer com essa parábola. O homem que se ausentou do país diz respeito ao próprio Senhor Jesus. E o que é se ausentar do país? O Senhor subiu aos céus, foi ascenso, né? Foi elevado aos céus e, de certa forma, o Senhor não está mais aqui conosco. Está espiritualmente, certo? E aqui, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, o Senhor tem bens que foram distribuídos aos seus servos. Quem são os seus servos? Eu. Nós. Exatamente. Nós somos os servos do Senhor. São os cristãos que, como servos, devem fazer o quê? Servir e edificar a igreja. Não é? E o Senhor falou que confiou os seus bens. Quais são os bens do Senhor? Os bens são o Evangelho, a palavra, os irmãos, a igreja, são bens do Senhor. E aqui fala que ele distribuiu os seus talentos, distribuiu talentos a esses servos, tá certo? E o que são os talentos? O que são os talentos? Como aplicar aqui? O que são os talentos? Os dons. São dons espirituais. Quem nos dá os dons espirituais? É o próprio Senhor. Então vamos ler algumas coisas falando a respeito dos dons espirituais. Isso é importante. Efésios 4:8. Será que você é um servo que o Senhor não deu nenhum dom? É uma pergunta para refletir. Não é um espelho, mas é para refletir. Certo, Teresa? Então, Efésios 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tá. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Romanos capítulo 12. Senhor Jesus, amém? Tendo, porém, diferentes dons, segundo 12:6. Não foi o que eu falei? Não? 12:6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, e assim vai. Mas aqui, dons segundo a graça. Graça é Cristo desfrutado por nós. Se nós desfrutamos Cristo, nós recebemos dons segundo esse desfrute, segundo a graça de termos Cristo como nosso desfrute. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4,
Acharam? Vamos ler juntos? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia! Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então vamos lá. 1 Pedro 4,10. Ok? Vamos ler junto? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E 2 Timóteo 1,6. Segunda Timóteo 1,6. Senhor Jesus, vamos lá? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então nós vimos esses versículos que dons foram dados aos homens. Nós temos dons conforme a graça de Deus e, como fala aqui, também reavive o dom que é em ti. Então, Paulo estava falando que Timóteo estava deixando o dom amortecido lá, esfriou o dom, reaviva o dom que há em ti. Então, o Senhor nos dá dons, os talentos são dons dados pelo Senhor. Conforme nós lemos aqui na parábola, o Senhor distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Vou falar um pouco a respeito dessa capacidade, mas eu queria reforçar aqui. O Senhor nos dá dons para desenvolver nosso serviço a Ele, para Ele ter o benefício do nosso serviço. Confere ou não? Sim. Então, esses dons, esses talentos, nós devemos aplicar, nós devemos desenvolver. Vamos dar um exemplo. O Senhor me deu encargo e me deu o dom para cuidar de crianças. Eu começo a cuidar das crianças. Esse talento também começa a se desenvolver. Talento é uma moeda, tá? Desculpa se eu não falei, mas é que quando fala talento, né? Não é o talento de cantar. Não é o adjetivo. Não. Talento. Então, esse talento eu preciso desenvolver. Então, um exemplo bem prático. Vamos cuidar de criança. Tá. Eu começo a cuidar de criança hoje. Amanhã essa criança é um jovem que serve o Senhor. Desenvolveu ou não? Sim. Multiplicou o talento ou não? Sim. Você entendeu? Então, é um exemplo. O Senhor me deu o talento, o Senhor me deu o dom de pregar o evangelho. Então, eu prego o evangelho para uma pessoa, a pessoa se converte. Já estou multiplicando o talento. Já estou aumentando. Certo? Então, os talentos, todos nós temos talentos, conforme a nossa capacidade. E nós devemos desenvolver esses talentos e cada vez mais multiplicar esse dom. Tá? Então, vamos falar outro talento aí. Eu sirvo cozinha. Eu cozinho para os irmãos. Então, hoje eu entro na cozinha, pica aí o negócio, pico. Estou aprendendo a picar.
mas vou desenvolvendo. Eu vou me aperfeiçoando junto com os irmãos ali, eu vou entendendo que precisa de tanto para tantas pessoas, você entendeu? E isso parece que é um serviço apenas físico. Não, mas com isso você está também ministrando Cristo para as pessoas. Amém. Quando a gente almoça junto, a gente tem a oportunidade de compartilhar mais. A gente tem a oportunidade de conhecer os irmãos. Então, isso dá um envolvimento entre os irmãos. Quem está ministrando isso? Quem está cooperando para isso? Quem está cozinhando. Entenderam? Então, aparentemente é um serviço técnico, mas não é. É um serviço espiritual. Você está na recepção. Você começou hoje a fazer a recepção. Então, de repente, você está mais preocupado com certas coisas ali. Boa noite, bom dia, né, tal. Mas daqui a pouco você já desenvolveu um pouquinho mais. Aí você fala, bom dia, irmão, desfrute do Senhor. Opa, você já levou o irmão para o Espírito, né? Você entendeu? Então, todos os serviços, eles podem ser aperfeiçoados. Ou todos os talentos podem ser desenvolvidos. Amém. Todos os dons podem ser desenvolvidos. E isso é uma multiplicação. Amém? Ó Senhor Jesus. Se o Senhor nos deu alguém para cuidar, presta atenção, se o Senhor nos deu alguém para cuidar, nós vamos suprir ele com a palavra, ajudá-lo, tirar as dúvidas dele, coisa assim. Daqui 6 meses, com a sua ajuda, esse irmão cresceu um pouquinho mais. Isso é multiplicar o talento? Não. Isso é multiplicar o talento. Então você ajudou o irmão a crescer em vida, e isso é um acréscimo àquilo que o Senhor deu para você inicialmente. É prático ou não é? Sim. É prático, né? Então esse é o serviço que o Senhor nos deu, irmãos. O Senhor deu talentos para cada um, e a capacidade, vem da onde essa capacidade? Tem coisa que vem da própria criação de cada um e do aprendizado de cada um, mas também essa capacidade ela pode ser aumentada de acordo com a disposição do nosso coração. Amém. Então, se o meu coração fica fechadinho lá, restritinho lá, o Senhor não pode dar mais coisas. Você não quer receber, entendeu? Mas se você tem uma disposição no coração para receber, para desenvolver, para aprender, o Senhor vai aumentar a sua capacidade. Amém. A sua capacidade vai ser aumentada. Irmãos, tem tanta coisa na vida da igreja que eu aprendi. Tem tantas coisas que eu aprendi na vida da igreja. Eu posso falar assim que aprendi a dirigir, viajar na vida da igreja. Eu não gostava disso, mas tive que desenvolver isso. Entendeu? O que mais? Aprendi a cuidar de criança, né? Na vida da igreja. Quanta coisa, até a pintar trabalhinho de criança, aprendi por causa da vida da igreja. Esses dias eu estava falando de escrever cartas, né? Alguém falou de escrever carta para os adolescentes. Eu desenvolvi a minha letra, aperfeiçoei a minha letra, porque eu escrevi carta para as crianças. Então eu falei assim, não posso escrever de qualquer jeito. Isso vai ser um padrão para as crianças também, né? Então eu desenvolvi uma letra cursiva, assim, aperfeiçoei, não é que é uma maravilha, mas aperfeiçoei um pouco, para mandar carta para as crianças, né? Que mais? Tem tantas, mesmo cozinhar, mesmo essas coisas aí, a gente vai entrando, fazer compra, uma série de coisas, irmãos. Falar, entendeu? Profetizar, aprendi por causa do Senhor. Amém. Então, nossa capacidade, irmãos, ela pode ser aumentada se o nosso coração tiver uma disposição. O ônibus também, né? Atender as pessoas no expolívio, uma série de coisas. Ó Senhor Jesus.
Então, irmãos, nós podemos aumentar nossa capacidade? O que vocês acham? Sim. Podemos. E aí, então, o Senhor distribuiu esses talentos para os seus servos. O que eles deveriam fazer é negociar. Então, o que nós fazemos quando nós pegamos nossos dons? Nós estamos negociando. Nenhum negociante faz algo para perder, para diminuir o patrimônio, mas para aumentar o patrimônio. Não é isso? É o mesmo princípio. O Senhor deixou na nossa mão algumas coisas, alguns talentos, alguns dons, para nós aumentarmos o patrimônio. Esse patrimônio é do Senhor mesmo, tá bom? Ó Senhor Jesus. Quando o Senhor voltar, e aqui fala desse homem que voltou, né, para acertar contas, o que é isso? É a volta do Senhor. Perceba que a parábola das virgens fala também da volta do Senhor. Essa parábola também fala do quê? Da volta do Senhor, porque nós estamos falando de uma sessão onde está falando do tempo do fim. Então, essas duas parábolas estão nos ajudando a nos preparar para a volta do Senhor. Você precisa preparar ou não? Nós precisamos nos preparar ou não? Sim. Então, essa vinda do Senhor é o que está em 1 Tessalonicenses 4,16. É o tempo da volta do Senhor, é o tempo de nós nos encontrarmos. 1 Tessalonicenses 4,16. Encontrar-nos com o Senhor, né? Por causa nos céus, tá? Nos ares. Então aqui fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas aqui, os mortos ressuscitarão primeiro, vai ter, é o que nós chamamos de parousia ou parousia, que é a presença do Senhor, que é a vinda do Senhor. E nesse momento em que haverá esse encontro com o Senhor, será o tempo de acertar contas. Amém? Amém ou não? Amém. Se queira ou não queira, vai ter que acertar contas com você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 5:10, 2 Coríntios. Porque importa que todos nós, quem? Todos nós. Compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, vai ter um momento que nós estaremos perante Cristo no seu tribunal, e vamos receber segundo o bem ou o mal que nós tivemos feito pelo meio do corpo. Primeira parábola fala de encher de vida, e essa segunda está falando de serviço, ok? Romanos 14:10. Senhor Jesus, nós vamos ler bastante versículos hoje que nos falam sobre o julgamento. 14:10, o que fala aí? Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então não sou eu que vou julgar os irmãos, não sou eu que vou aprovar ou reprovar os irmãos, nem são vocês
mas quem vai julgar é Deus. O tribunal é de Deus. Então aqui fala, por que você está julgando? Fala aí. Então assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Versículo 12 de Romanos 14. Então, irmãos, essa questão de ficar julgando o irmão também, ou desprezando, como falo aqui, não é nossa função. Certo? Essa é a função de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a conduta e o serviço dos cristãos serão julgados no tribunal. Para quê? Qual que vai ser o resultado desse julgamento? Qual vai ser o resultado? Galardão ou disciplina. Prêmio ou punição. O que mais pode falar? Recompensa ou castigo. Alegria ou choro. É por aí. Então, essa é a advertência dessas parábolas para nós. 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Ó Senhor Jesus, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja só, o Senhor traz à plena luz as coisas ocultas, mas também Ele manifesta os desígnios do coração. Essas coisas, o desígnio do coração, não tem juiz terreno que possa conhecer. É verdade. Mas o Senhor vai trazer à luz isso também, que está no coração das pessoas. Certo? Então não é só o ato exterior, mas é o que passou no coração, que está no coração. Mateus 16. (27). Porque 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Retribuição é o quê? É conforme você fez, você vai receber. É algo, mérito. Confere? É mérito, aquilo que você merece pelos seus atos, pelas suas ações. Apocalipse 22, 12. Amanhã, se eu vou falar para quem for para a reunião amanhã, nós vamos compartilhar um pouco a respeito da salvação da alma. Isso também está ligado aqui, tá? Para ficar mais claro. Então amanhã a gente vai falar sobre a salvação da alma também. Vai ajudar também. Bom, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo. Novamente eu dou exemplo do professor. O professor dá a nota ou ele atribui a nota, né, Milton? Ele não dá a nota. Quem tira a nota é o aluno, né? Então, não é... o professor vai dar uma nota aqui. É uma coisa assim... vamos dar 10 então, né? Não. Vamos ver aqui o que você fez e quanto você merece pelo que você fez. De 10 você acertou 7, é nota 7. Se de 10 você acertou 10, é nota 10. Mas quem é que fez? O aluno. Quem fez a prova.
E a nota é de acordo com o que está ali. É segundo a sua obra. Certo? Então tem gente que choraminga para o professor, mas não adianta não. Nossa. Se tem ainda. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15. Senhor Jesus, amém. Quero ver folhas sendo folhadas. Vamos lá. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ok? Então aqui veja bem, está falando de obra, tá? Nós estamos edificando. Cada um veja como edifica. Está no versículo 10. Porém, cada um veja como edifica no final do 10. Se a obra de alguém se queimar, ele vai sofrer dano. Mas ele mesmo vai ser salvo. Certo? Então, não se trata da perdição eterna, de ir para o lago de fogo. Tá? Mas se trata da punição ou galardão. Quando? Em que época isso? Isso, no reino milenar. Amém? Nos 1000 anos. Então, para aqueles que receberam 5 talentos e 2 talentos e multiplicaram, tem galardão. Vamos ver aqui, voltando para Mateus. Mateus 25, 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O que o Senhor falou? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ganhou o galardão. Ganhou o galardão. Quem quer ouvir isso? Nossa. Aí tem o outro que tinha 2 talentos. Também multiplicou. No versículo 22, trouxe mais 2. O que o Senhor falou no 23? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Qual foi a recompensa desses 2? Galardão. Entra no gozo do teu Senhor. Mas um tinha 5 e multiplicou mais 5. Outro tinha 2 e multiplicou. Então esse tem 4, esse tem 10. Mas a recompensa é a mesma recompensa. Certo? Então, de acordo com a obra, capacidade de cada um. Então isso quer dizer, eu não devo fazer menos do que a minha capacidade. Ó o silêncio. O que você falou? Ó o silêncio. Todo mundo é capaz de fazer um pouquinho mais, eu senti. É verdade. Então, nós temos um potencial espiritual. Não vamos pensar em potencial almático, psicológico, nosso potencial espiritual. Nós temos um potencial. E nós temos que entregar ao Senhor de acordo com o potencial que nós temos. Amém. Amém. Amém.
É? Antigamente, quando eu trabalhava no banco, aí tinha alguns camaradas lá que eram um pouquinho folgados. Não sei se vocês já trabalharam com gente folgada. Já trabalhou? Já. É. E aí, claro, o serviço tinha que sair, né? O serviço geral tinha que sair. Então, alguns tinham que trabalhar pelo outro lá, né? E esse pessoalzinho era chamado de braço curto, né? Então, o apelido desses camaradas era Horácio. Ah, é, Horácio. Horácio era aquele personagem do Maurício de Souza, né? Que é um dinossaurozinho assim, com aquele bracinho assim, né? Então, nós não podemos ser braço curto. O nosso serviço tem que ser de acordo com o nosso braço inteiro esticado, espiritualmente falando. Amém? Amém. Então não vamos recolher nosso bracinho, vamos estender nosso braço. Onde nós fomos parar, não? Então a avaliação do Senhor é de acordo com a fidelidade com que você o serve. Qual é o seu talento? O que você pode fazer, o que você pode usar, é isso que o Senhor vai requerer de nós, tá? Agora, o que recebeu um talento, qual foi o problema dele? Então vamos lá, versículo 24. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O Senhor falou, muito bom. Não. O Senhor falou, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então, tira o talento dele e dá para quem tem 10. E aí, no 30, fala, o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os que multiplicaram o talento, seja de 5, seja de 2, seja de 3, não sei quantos talentos cada um aqui recebeu do Senhor, mas nós temos que multiplicar o nosso talento. E ao voltar, o Senhor vai... Ao voltar, o Senhor vai retribuir segundo nossas obras. Esse aqui, o problema dele foi ter recebido um? Não. Esse que foi o problema dele? Não. Qual foi o problema dele? Enterrou. Ele enterrou o talento. Enterrar é colocar na terra. Então, vamos falar assim, ele se envolveu com as coisas do mundo. Em vez de cuidar das coisas do Senhor, se envolveu com as coisas do mundo. Enterrou, está na terra. Tá certo? Deixou parado lá. Aí o Senhor falou para ele assim, viu, se você sabia disso, se você tinha dificuldade, você poderia fazer o quê? Entregar para os banqueiros. E agora, quem são os banqueiros aí? Receberam mais talentos? Hã? O que tenham recebido mais talentos e multiplicaram ou não? Não seria? Não está totalmente errado, porque esse também pode ajudar. Mas eu digo, os banqueiros são os irmãos da igreja, que podem nos ajudar. É a igreja, vamos falar assim. Sim. Tá certo? Os irmãos, eu não sei o que fazer, irmãos, me ajudem aqui, eu quero servir o Senhor, eu preciso servir o Senhor, preciso desenvolver meu talento, meus dons, como que eu posso fazer? Vai junto com os irmãos. Entenderam? Então, por exemplo, eu vou pregar evangelho, mas eu tenho, não sei ainda como fazer. Vai junto com o irmão, vai junto com a irmã. A irmã está pregando evangelho, o irmão está pregando evangelho, você está ali apoiando, você está ali observando. Numa oportunidade, você vai ficar sozinho com alguém. E aí? Que nem um irmão, né, Titão? Como é que foi lá? O irmão estava na casa de um médico, até, né? Estava na casa de um médico lá. E queria pregar evangelho para ele.
mas não saía, né? Aí esse irmão ligou para outro irmão lá. Ô irmão, é o seguinte, eu estou aqui com fulano de tal, doutor fulano de tal, e vem aqui pregar o evangelho para ele, eu não sei como fazer, tal. Aí o irmão, mas agora não posso, né? Mas prega o evangelho, eu sei. Eu não sei, irmão. Até o próprio médico falou assim, viu, fique tranquilo. Se não der certo hoje, quem sabe outro dia. Né? Então, irmãos, pode acontecer, não tem mais ninguém ali, mas se eu aprendi, se eu observei, se eu usei meu espírito para receber uma orientação, etc. e tal, eu posso ser usado em algum momento, de acordo com o meu talento. Não é verdade? Quem aqui nunca usou, por exemplo, uma frase que ouviu de algum irmão? Pronto. O irmão falou lá, ó, você quer receber o Senhor? Invoque comigo então. Eu creio. Aprendi, eu vou usar. Não automaticamente, mas no espírito, usando isso. Então, irmãos, os banqueiros são a igreja. Amém. E nós aprendemos muito, desenvolvemos muito, colocando esse talento na igreja. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então não era uma questão de ter recebido 5, 2 e ele recebeu um só. Não é essa a questão. Se ele tivesse multiplicado um talento, tivesse 2, o que ia acontecer com ele? Ia entrar para o gozo do Senhor também. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Agora uma coisa também, irmãos. Será que esses 2 outros aí podem se vangloriar também? Eu acho uma coisa que o Senhor fala para os 2. Ele fala assim, vocês foram fiel no pouco. Fizeram o máximo, fizeram de acordo com o potencial. Mas o Senhor ainda fala, é pouco. Não é que o Senhor está menosprezando. É porque, comparativamente, tudo que nós fizermos, irmão, é pouco, não é, Titão? Ainda serve inútil. Serve inútil. Vou ler aqui, 2 Coríntios 4,17. Eu não entendo como assim o Senhor desprezou, fosse fiel no pouco, esse é pouco, né? Não, mas o Senhor mostrando assim, comparativamente, aquilo que o Senhor tem para dar para eles ainda, você entendeu? É incomparável. 2 Coríntios 4,17 fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, comparado com a glória do porvir, o eterno peso de glória, tudo que nós fizermos ou sofremos hoje, como fala aqui, é leve e momentâneo, mas produz para nós eterno peso de glória. Ó Senhor Jesus. Então, eu creio assim, irmãos, o Senhor está mostrando que o que Ele pode nos dar, nos suprir, é incomparável. Amém. E assim, nós devemos ser encorajados a investir. Porque o que nós temos pela frente, a possibilidade do que nós vamos ganhar pela frente, é muito grande. É muito grande. A gente não tem noção, irmãos. Esse é um problema nosso, a gente é sem noção, né? Mas sem noção, eu digo assim, não dá para pensar o que nós vamos ganhar do Senhor, reinar com o Senhor, dá para pensar o que é isso? Senhor Jesus, mas nós vamos reinar com o Senhor. Amém. Vale a pena nos dedicarmos hoje no serviço ao Senhor. Romanos 12, agora vamos lá, voltar para Romanos 12. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, no 12, nós já lemos aqui o 6, né? Eu vou retomar o 6. Tendo, porém, diferentes dons,
A gente tem o mesmo dom? Não. Cada um pode ter funções diferentes dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, cada serviço aqui, cada dom que é apresentado, também está falando para você fazer com esmero, com diligência, com dedicação, ou seja, usando o seu potencial máximo. Percebe? Então, irmãos, nossa vida da igreja é uma vida de corpo, onde os membros todos têm funções e devem funcionar esmerando-se, dedicando-se, diligenciando, certo? No 11 fala assim, ó, versículo 11, vamos ler juntos? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Até uns dias atrás nós lemos aquele versículo, né? O zelo da tua casa me consumirá, me devorará, vai me ocupar, vai tomar meu ser e tal. Então é isso, no zelo, cuidando dos irmãos, cuidando da casa do Senhor, nós não devemos ser remissos, relaxados, relapsos. Nós devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Amém. Então esse é o nosso dom sendo aplicado. Ah, Senhor Jesus. Vamos lá. O que recebeu ele falou que, voltando para Mateus 25, né? No 25 ele fala receoso, medo. Receoso é medo. O medo, aonde que surgiu o medo? Alguém sabe? Hã? Na queda, exatamente. Estou gostando da turminha aqui. Na queda. Uma das primeiras manifestações foi o Senhor estava chegando ali, o homem fez o quê? Se escondeu de Deus porque estava com medo. Porque fez coisa errada. Hã? Porque fez coisa errada. Porque fez coisa errada. Então o medo, ele vem da queda. Então, esse medo desse servo, ele realçou a queda do homem, não é? Podemos falar assim? Nós temos que ir contra essa nossa queda. Nós temos que sair dessa situação da queda e voltar para o Espírito. E perder os medos do homem caído. Talvez não seja tão agradável, tão politicamente correto que eu vou falar, né? Mas nós precisamos jogar nossos medos fora para servir o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Ou, até mesmo falando, não podemos usar o medo para deixar de servir o Senhor. Podemos? Não. Então nós devemos pedir para o Senhor o quê? Intrepidez. Amém. Ousadia. 1 João 4,18, Tito, fala para nós o que fala em 1 João 4,18. Amor lança fora todo o medo. Então, vamos ser práticos assim. Alguém que você ama, alguém que você dá tudo por ele, está se afogando. Lá na piscina do Humberto. Hã? E você não sabe nadar.
você esquece o medo e pula na piscina. Né? Falando uma coisa bem, bem simples assim. Então você quer salvar aquela pessoa porque você a ama, você esqueceu tudo. Então eu queria dizer assim, por amor ao Senhor, vamos lançar fora nossos medos. Amém. 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 Amém? Amém. E isso acontece, irmãos. Isso acontece. Por exemplo, pregar evangelho. Dá medo ou não dá? Dá. Mas por amor a quem que a gente vai? Ao Senhor. Amém. Então nós não podemos dar essa desculpa aqui, né? Essa justificativa, não vamos falar desculpa, tá? Essa justificativa, dar essa justificativa para o Senhor quando o Senhor voltar, vai funcionar? Não vai funcionar. Então, o que nós precisamos pedir para o Senhor é: Senhor, me dá coragem, Senhor, me dá confiança, Senhor, tira todo o medo do meu coração. Amém. Com relação a isso, com relação àquilo, por quê? Porque eu amo-te. Amém. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Tá. Eu queria ler novamente 1 Pedro 4:10. Nós já lemos, mas eu queria ler de novo. 1 Pedro 4:10. Olha o que fala aqui. Servi uns aos outros, com cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Então, essa se apresenta de várias maneiras, mas todos nós recebemos dom, conforme o dom que talvez tenha recebido. Não. O dom que recebeu, de fato. Servir uns aos outros. Vamos servir uns aos outros. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Não vamos deixar nosso dom inativo, sem função. Nós precisamos aplicar o nosso dom. Amém, irmãos? Amém. Esse servo, ele dom um talento, né? Ele vai para as trevas, ele vai para fora. Fora do quê? Fora da presença do Senhor, fora da glória do reino, e ali haverá choro e ranger de dentes. Se fala de choro e ranger de dentes, não deve ser um lugar, uma situação agradável, correto? Então ele vai passar por um dano, ele vai sofrer algum dano da segunda morte, não vou entrar em detalhes, não vai receber a segunda morte. A segunda morte é o quê? É o lago de fogo, é a perdição eterna. Ele não vai receber, porque ele é um cristão, ele não será jogado no lago de fogo. Mas ele vai sofrer uma punição, um dano de 1000 anos, vai ter alguma coisa dessa segunda morte afetando ele, nesse tempo. Mas ele se perde? Não. Ele estará na Nova Jerusalém. Então, se é uma disciplina, irmãos, ainda assim, é o quê? É misericórdia de Deus. Amém. Não é? Sim. Sim. Hebreus 12 fala... Vamos ler Hebreus 12? Está aqui perto, né? Só do Senhor falar que a nossa leve, momento de dano, tribulação. Imagine como vai ser o choro ranger de Deus. Né? Pois. Então, Hebreus 12, eu vou lendo para vocês a partir do 4. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue.
Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Isso é para o tempo de hoje. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, aqui mesmo, eu encaixo aqui essa disciplina do Senhor, é necessária para participar da santidade do Senhor. É para aproveitamento. Então, por que um pai disciplina um filho? Para aproveitamento. Deve ser, certo? Para que o filho veja que errou, não é isso? E agora tome outra atitude, aprenda. Então, quem passar, né, pelo choro e ranger de dentro, vai ver que errou, né? Que não fez o que devia fazer. Ó Senhor Jesus. E fez o que não devia fazer. E aí, mas mesmo assim, nesse período, vai ser para aproveitamento. Podemos entender assim ou não? Sim. Toda disciplina com efeito, versículo 11, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, Entretanto, produz fruto mas de tristeza. Ao depois, entretanto, então, eu queria falar desse ao depois, né? Então, ficou lá 1000 anos, ao depois. Aleluia. Tá? Então, graças a Deus, esses 1000 anos têm um fim também. Amém. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Então, os servos bons e fiéis estarão no reino com o Senhor, desfrutando de algo que é superior, e é esse nosso desejo também, Amém. e é acima de toda comparação. Amém. Vamos ler. Hebreus 6,10. Vamos ler aqui, ó. Hebreus 6,10. Que tão gosta desse versículo. Porque Deus, vamos esperar. Hebreus 6:10. 6,10. Vamos ler juntos? Vamos. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Amém. 1 Coríntios 15:58. 1 Coríntios 15:58. Vamos ler juntos e encerramos aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Amém? Aleluia. Nosso trabalho não é vão. Amém. Então, irmãos, cobrimos as duas parábolas de Mateus 25, e aí, na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos entrar na parte destinada às nações. Tá certo? Jesus é o Senhor. Amém.